Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Boteco Montreal. Hoje a gente está aqui pela primeira vez fora da ilha de Montreal. Não, mentira, a gente já fez fora dele. Mas a gente está em Boucherville. A gente está aqui no Le Vieux, é um pub bem raiz, se a gente for falar aqui dos pubs do Quebec. E hoje a gente vai estar conversando aqui com o Matheus Vidal. Matheus, muito obrigado por você aceitar o convite, cara. Prazer, né? Pessoal, a gente está aqui no pub, como vocês viram na introdução. A gente também tem a esposa do Matheus que está aqui com a gente, ela está mais de ouvinte. Manuela, mas obrigado pelo seu tempo também, tá aqui. E se ele falar alguma coisa errada, você pode corrigir ele na hora. Eu trouxe ela justamente para isso. Chama o VAR. Chamar o VAR, exatamente. Ô, Matheus, a gente vai trocar uma ideia para conhecer um pouco da sua vida. E assim, tá na thumbnail aqui do vídeo, né? E do podcast no Spotify. Vai estar Matheus Vidal, ex-Olodum. E aí o pessoal, nossa, como que um cara do Olodum veio parar aqui numa terra de frio? Mas vamos lá, antes da gente falar de Olodum, história, falar de tudo, longa, né? falar da Bahia, do calor, mas me fala aí, então, da onde que você vem do Brasil e faz quanto tempo você tá aqui, cara? Então, eu venho de Salvador, da Bahia, a primeira capital do Brasil, a terra da alegria, a terra da felicidade. Todo o nosso Brasil é uma terra abençoada, né? Salvador é Mas eu venho de Salvador e tô há exatamente 2 anos aqui. Eu cheguei dia 21, oficialmente. 21 de setembro? Recebi 21 de setembro de 2022, então completei agora há pouco tempo, 2 anos aqui. E quando você estava lá no Brasil, em que momento que vocês conversando, seja vocês dois, ou seja uma coisa que veio da tua cabeça, que vocês pensaram assim, vamos tentar uma coisa nova, vamos tentar morar no Canadá, se desde o começo você falou assim, puta, vamos para Montreal ou vamos para, sei lá... Que nem é que você falou de Bahia, me lembra do jacaré, que o pessoal fala bastante que o jacaré virou policial aqui no Canadá, né? Tá lá em Vancouver, o jacaré. Uhum. De vez em quando a gente se fala. Mas como assim que saiu da tua cabeça pra, assim, vamos pro Canadá? Na verdade, a gente não tinha um plano exatamente do Canadá no início. Né? Eu acho até que o objetivo maior das famílias que vêm aqui, praticamente 100%, não vou generalizar, porque tem pessoas mais jovens, tem gente que vem sem família, vem aventurar em busca de oportunidades para si mesmo. Dos novinhos de 18 anos que vem para cá, até o pessoal mais 40 que vem. Já estou nessa fase do mais 40, já beirando até os 50. E tenho 2 filhas, né? Sou casado, então a gente tem uma família. Então a preocupação e a intenção maior de fazer essa mudança brusca, né? Para mim, principalmente, mas para todos nós foi uma mudança realmente radical, uma mudança grande na nossa vida. Mas a intenção maior foi buscar, nelas, né? Foi pensando nas meninas, pensando nas minhas filhas, na Lara e na Giovana. Então, na verdade, era um sonho da minha mais velha. Lara, ela sempre quis. Primeiramente, ela queria ir para os Estados Unidos, queria fazer intercâmbio. Depois, o meu cunhado veio para cá. A gente até tinha, antes dele vir, coincidentemente, a gente já tinha pesquisado por alto alguma coisa do Canadá, até pela proximidade com os Estados Unidos, pensando em talvez no futuro começar por aqui, depois ir para os Estados Unidos. Mas meu cunhado já está perto de fazer 6 anos aqui. E aqui na região do Montreal mesmo? Ele morou em Montreal, foi para Repentigny e agora, inclusive por intermédio dele, que eu estou aqui em Boucherville, porque a gente veio... No dia da mudança dele, eu me encantei com isso aqui, eu acho bacana, tranquilo aqui, eu acho, principalmente para criança aqui, é muito legal o Boucherville. Então, galera que está assistindo aí o podcast, quem não conhecer Boucherville, dá um pulinho por aqui, tem a Bordelot, porque a orlazinha gostosa demais. Se você pensa, o pessoal que chega e vai para a grande cidade, né, que é Montreal, é uma vibe totalmente diferente das cidades em volta, porque você está numa cidade grande, que você tem toda aquela coisa de cidade grande, muvuca de cidade grande, assim... Não quero comparar com Salvador, né, que também é uma cidade grande e festeira, mas a vibe da cidade grande, da capital, assim, apesar que não é a capital do Quebec, mas a cidade grande, a segunda maior cidade do Canadá, versus as cidades aqui em volta, é totalmente diferente e é muito mais família, né, como você disse. É bem diferente. Na verdade, no início, nós moramos em Verdun, até a gente trocou uma ideia aqui antes. Moramos em Verdun, bem perto do metrô, na frente do metrô, que foi realmente importante pra gente no início. Por um recém-chegado, né? Recém-chegado, adaptação, facilitou bastante. Tivemos alguns percalços aí que... Perrengue, todo mundo tem sua cota de perrengue. Bem grandes aí, coisas até que a gente nunca ia imaginar acontecer com a gente aqui no Canadá, mas enfim, passou. Talvez até uma das coisas que fortaleceu a gente vir para um lugar mais tranquilo foi isso. E
voltando a falar das crianças, né? A qualidade de vida, Montreal também tem uma qualidade de vida, né, fantástica. Mas aqui, para as crianças, como você falou, é bem família. Aqui é um lugar bem, bem tranquilo, bem pacato. Quem faz mais zoada aqui na nossa rua somos nós, que às vezes eu chego em casa, eu tenho meu equipamento de som. Vou fazer um sonzinho em casa. E aí a mulher não deixa. Não, pô, aprenda aquela música ali e tal. Aí eu pego, faço uma basezinha da música e vou cantando de fim de semana. É uma diversão da gente aí. É bom que a gente já fez uma amizade com a vizinhança. Então o pessoal já não derranja não derranja a turma. Então só para fechar essa primeira pergunta que você fez, a intenção maior foi por causa das delas, filhas, né? Meu cunhado veio, então facilitou um pouco, que ele já estava aqui, falou, né, as coisas boas daqui. Ele falou só as coisas boas, né? Depois a gente foi descobrindo as coisas ruins, que tem também em qualquer lugar do mundo. Falando em qualquer lugar do mundo, isso é interessante porque, assim, pela sua carreira artística, eu imagino que você já teve a oportunidade de visitar vários lugares, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas eu acho que é diferente quando você está viajando a trabalho, cantando, do que quando, tipo, não, vira minha rotina de tô morando aqui, eu tenho que sair de casa todo dia, as crianças vão pra escola, tem a parte do frio, né? Isso conta um pouquinho como, assim, foi pra vocês, pelo menos o primeiro ano, o primeiro ano é tudo que é um pouco mais lindo, depois tudo você começa, passou os 12 meses, a gente já vira a chave um pouquinho diferente. Você tá sendo bem, bem otimista, assim, nos 12 meses, mas já a partir do primeiro ano, quase chegando no segundo ano, já tá melhorando bastante, né? Justamente por essa experiência com o Olodum, foram 29 anos no Olodum, né, que eu passei entre o início meu, que foi na percussão do Olodum, entrei em 93, jovem ainda, entrei como percussionista, e depois passei 16 anos cantando, sendo 13 na banda principal, então viajei bastante, foram 19 países que eu fiz show com o Olodum, e assim, se eu for, um dia desse eu pensei em parar para contar as cidades que eu fui, mas bastante, só Itália e Estados Unidos eu fui para 20 e tantas cidades. Nossa Senhora. Na Itália eu contei uma vez, porque eu gosto de ter uma relação também muito forte com a Itália. Foram 21 cidades. Então, bastante lugar. O Brasil, praticamente todo. Falta um pouco do sul para eu fechar o falar que nosso território, para falar que eu conheci todo o Brasil, né? Então é bem diferente, porque tem viagens e viagens. Tem viagem que a gente vai de um país para o outro, em praticamente 2 dias você toca num país. Só dá tempo de ver o hotel. Na Europa, você sai do show, às vezes você acaba não conhecendo muito bem o lugar, mas tem turnês, já passei praticamente 2 meses na estrada e aí você consegue, né, absorver um pouco da cultura do lugar. E uma coisa que eu sempre gostei também é justamente isso. E talvez até tenha me facilitado na adaptação e no saber, né, no entender como funciona, não imigrar, porque é bem diferente, mas pelo menos como funcionam as coisas em outro país. Que a pessoa que nunca viajou, né, que não tem essa experiência, talvez sinta bastante essa dificuldade de estar em outra cultura. Se você puder falar um pouco das suas filhas, porque assim, acho que ela via você viajando a trabalho, não é sempre que você conseguia levar elas junto a trabalho, se é que você conseguiu levar alguma vez. Mas na hora que vocês chegaram nela e falaram, então, a gente vai conseguir realizar esse sonho aí, você lembra como que foi a reação delas? Assim, porra, que legal, pai, a gente vai conseguir isso. Assim, tiveram 2 momentos, né? Porque a gente aplicou, e ela ficou muito contente com a aplicação, mas ainda muito nova, né? Agora ela está prestes a fazer 18 anos, mas desde o nosso início do processo, tem, né, mais ou menos tem um pouco mais de 3 anos, né? Então foi negado o nosso visto na primeira vez. Então só de curiosidade, não sei se você quiser compartilhar ou não, mas você falou que foi negado. Que programa de imigração que você estava vindo na época que foi negado? O estudo, né? Eu vim pelo estudo, até pela pontuação, acho que eu não iria atingir a pontuação. Foi um conselho, uma diretriz que me deram de procurar esse caminho do estudo, do college. Entendi. Finalizei agora em julho, vim estudar depois de não sei quanto tempo. Sempre gostei de estudar, né? E às vezes a pessoa até associa o músico, mas eu sou guia de turismo também formado, então legal. História da arte, eu sempre gostei de estudar bastante. E terminei o meu curso de contabilidade agora
em julho. Então eu escolhi esse caminho, entre aspas, mais fácil, mas assim, Com para quem essas- fez esse caminho, e muitos imigrantes aí que estão escutando a gente, que estão vendo a gente aí. Principalmente Nosso nesses bate-papo. últimos 2 anos que as coisas, assim, tá valendo uma coisa que nem a gente comprou essa cerveja aqui, falou muda assim, 3 bastante, dólares. Enquanto a gente tá tomando essa cerveja aqui, o cara fala assim, ó, a cerveja agora tá 10 dólares, tá? E essa que você já tomou, o resto você vai ter que pagar de 10 dólares. Paga a diferença, né? Então eu escolhi esse caminho, né? Não achando que ia ser mais fácil, mas foi o que, Era o que, o que o que tinha no uma momento oportunidade era mais pra vocês. fácil para mim. Era o mais viável para a gente conseguir aplicar. E foi negado da primeira vez. A gente fez uma mudança brusca na nossa vida, alugamos a nossa casa, tentamos fazer uma readaptação, planejando vir para cá, né? Para poder ir se preparando mesmo para vir, então negou. Então, nesse momento Foi que um negou, baque triste, foi um né? baque muito grande, as meninas ficaram muito tristes, todos nós ficamos, né, bastante tristes, né, com essa negativa. Como a gente já tinha a nossa passagem comprada, tinha entrado a pandemia, tudo, aí mudou uma vez, mudou outra, já estava, praticamente a gente já não podia mais mexer na passagem. Viemos para cá em junho de 2022 para visitar simplesmente o meu cunhado, porque era aniversário dele. Legal. Então viemos, passamos um mês aqui e nesse meio campo aí, nesse ínter aí, acabou dando uma reviravolta grande, porque o pessoal que eu fiz o processo, né? O pessoal da consultoria que eu fiz o processo me sugeriu de mudar o plano e aplicar para mim sozinho. E aí também foi outro baque muito grande, porque para minhas filhas, principalmente a Lara, a mais velha, aí sim foi uma emoção muito grande, porque ela conheceu uma liberdade que ela não tinha lá. Né? Nesse tempo que vocês estavam passeando aqui, né? Simples coisas, né, da vida que ela não tinha acesso, de pegar o metrô, de andar na rua com o celular. Infelizmente, é uma mazela que a gente tem do nosso país, que eu acho que é um dos, hoje em dia, dos problemas principais, né? Depois de 2 anos aqui, você leva isso como normal, né? Ah, tô andando olhando no celular, tô andando mais à noite na rua, e você vê como normal, mas no Brasil, infelizmente... E aí quando ela descobriu isso, que podia sair à noite, né, andar com o celular, pegar de um metrô tranquilo, pegar um ônibus, sem nenhum problema, ela já praticamente decidiu, meu pai, eu não vou voltar. E aí eu fui conversar com o pessoal lá, e aí o pessoal me sugeriu, ó, se você tiver coragem, se você topar... Fazer esse caminho se um pouquinho pessoal diferente ficar, aqui da imigração. Um pouquinho diferente, porque ela já tinha o CAC, né? O CAQ. E aí minha patroa que está do meu lado também falou, vamos topar. E aí foi um baque pro outro lado de lá, a minha família lá, principalmente a minha mãe, que ela só tem essas 2 netas. E aí a gente veio para passear, veio como turista, para visitar e não voltar. Então as meninas não voltaram, ficaram as 3, né? Minha esposa e minhas 2 filhas. E eu voltei para reaplicar sozinho. E aí até saiu no tempo recorde, saiu bem rápido. Caramba, que legal. O meu visto. Falando mais uma vez do Olodum, né? Essa relação de 29 anos, Porque, graças a Deus acho eu que conquistei. quando você veio de turismo, você não falou assim pra banda tchau, né? Não falei porque não tinha dado. Primeiro que não tinha dado certo e eu também não tinha comentado nada antes de saber o que ia acontecer. Então, como deu errado da primeira vez, eu também não comentei mais nada e continuei a minha vida lá. E aí, quando eu voltei, faltando menos de um mês, quando já estava tudo certinho mesmo, passagem, tudo comprado, tudo direitinho, para eu voltar com visto já certo. Eu acho que foram 3 semanas antes, eu avisei pro Olodum. Então foi aquela surpresa, né? E graças a Deus eu consegui conquistar uma relação bacana, inclusive Legal. deixei as portas abertas, né? Por 2 carnavais depois que eu voltei, que eu vim para cá, para o Canadá, o Olodum já me levou para lá para fazer. Nesse ano eu fui, no ano passado também eu fui. Legal. Então, graças a Deus, a gente não quebrou essa relação. Eu expliquei a situação, né, que ia fazer essa mudança, expliquei que a intenção principal era para... Sim, das crianças. Por causa das crianças, ia ver o que é que ia dar, né? Para ver se ia voltar, se não ia voltar. E aí, enfim, depois disso aí, voltei, vim para cá. Tanto é que a gente veio, como eu falei, o dia 21 de setembro. O último show meu no Olodum foi em Florianópolis, foi 17. Nossa, foi sim. 17 de setembro. Então já estava tudo marcado, né? Já estava no contrato, meu nome e tal. E eu acabei já estava com a agenda feita, né? Normalmente a banda, assim, tem agenda já de bastante tempo. E aí saímos de lá, chegamos aqui em Montreal. Aí, como você disse, você tinha uma carreira ali apesar de formado em hotelaria
e tá junto com o Olodum há tanto tempo, você tá agora sai um pouco da minha bolha artística para, sou um estudante novamente. Como é que foi assim, cara, para você? É bem difícil, viu? Assim, muita gente não entende, não consegue entender. Tenho pessoas amigas, né, que se tornaram amigas, né? Uma colega minha fez o college comigo, ela fala, rapaz, é impressionante. Ela nunca tinha me visto cantar. A primeira vez que ela me viu cantar, ela falou, é impossível acreditar que você deixou a sua carreira, né, para vir para cá, para estudar, mas pela nossa família vale tudo, né? E realmente não é fácil, não está sendo fácil ainda. Estou, né, me adaptando a cada dia, né? Cada dia a gente vai se acostumando um pouco mais. É uma das coisas que eu sinto muito, né, fora a família, lógico. É uma coisa que eu sinto muito porque praticamente minha vida toda, desde a adolescência eu toco e vivi nisso, né? Esse ambiente da música. Eu não falo nem do glamour da música, mas essa coisa de você estar no palco fazendo o que você gosta. Eu acho que o principal... Como você disse, né? São mais de 20 anos de Olodum para alguém que começou ali no batuque e passa toda a vida adulta, vamos assim dizer, né? A formação da vida adulta no âmbito da música e de repente, assim, a gente vai ter que fazer... Tá passando os perrengues aqui no início, o nosso Nas demorou de sair, né? Alguns percalços que aconteceram, então aí você acaba pegando aquele trabalho mais duro, aquela coisa toda. Eu nunca assim, me esquivei de trabalho, né? Sou uma pessoa que sou bem tranquila, né? Quanto a isso. Mas assim, você fazer outras coisas que nunca, né? Você não está acostumado a fazer. O próprio college, depois de você trabalhar, depois que eu comecei a ter um trabalho mais estável, de você terminar o trabalho e ir direto para o college, para chegar 10 e tanta da noite, no outro dia acordar cedo. Então num dia de menos 20. E daí, fora isso aí, né? O frio, eu sou friorento. As meninas se adaptaram mais, ainda curtem mais um pouquinho o frio, mas eu sou friorento demais. Então, uma das coisas que eu sinto também é esse friozão, né? Vidal, teve a parte de família que você falou, né? E assim, você falou, você é da Bahia, e o pessoal da Bahia, no Brasil inteiro, é conhecido por ser um pessoal muito mais quente, se a gente vai comparar com o pessoal daqui, né? Que o pessoal é bem frio, ou gaúcho, né? Se a gente fala do Brasil. Eu imagino que um baque foi para você, como você disse, para sua mãe, que falou assim, ó, as meninas não voltam. Mas se você puder contar um pouquinho do tipo, como é que foi? Tá certo que você voltou pro Brasil para fazer os shows, para trabalhar ainda, mas como é que foi com os amigos que você tinha, né? Porque a gente falou da relação de banda, falou da relação de família, mas com mais de 40 anos morando no Brasil, você também faz muitas amizades no Brasil. E aí, de repente, eu costumo brincar que a gente é meio louco, que a gente tem ali uma estrutura, que a gente demora anos e anos, décadas construindo, e de repente a gente, tchau, gente. A gente vai começar tudo do zero de novo ali, né? Isso foi bem bacana, assim, porque assim, muitas pessoas que eu já esperava de terem uma reação assim, do sentimento, né, da falta, né? Embora também a maioria dos grandes amigos, dos amigos mais próximos também, por mais que tenham sentido e sintam a falta física, assim, mas acabam acreditando nisso, né? Dá o apoio, Dá né? o apoio por ser uma coisa que eles sabem que vai ser importante, principalmente para a base familiar, né? Para a família, para o futuro das minhas filhas, principalmente. Então as pessoas entendem e deram realmente um grande apoio. Mas o que foi surpreendente e gratificante para mim foi perceber também que pessoas que eu não esperava, né? Fora as pessoas mais próximas, pessoas que eu não imaginava se preocupar, de estar ligando, estar mandando mensagem. Então isso foi marcante. Sentir que a gente, né, é querido. Os próprios fãs, o Olodum tem uma característica, né, de ter uma estrutura, não é como uma banda convencional que tem o cantor, que é o band leader, o cantor principal ali, e só ele acabou. O Olodum tem uma história, inclusive, né, fez 45 anos agora, é uma instituição. Porque o Olodum, para quem não... Assim, o pessoal do Brasil inteiro acaba escutando esse podcast, e o pessoal daqui do Canadá também. O Olodum não é aquele grupo que vai na TV e aparece e só toca ali aquele grupo. O Olodum, como você disse, né, ele surgiu... bom, eu não tô querendo... Eu querendo falar mais do que conhece. Não, assim, da minha visão, né? Aí você já me corrige, mas assim, do que eu acho, assim, o Olodum
não é só um grupo, é todo um trabalho social que surgiu também, e dali sai o pessoal que faz a turnê, que faz os shows, né? Exatamente. É difícil falar assim do Olodum, da história do Olodum, rapidamente, mas eu vou tentar. A gente tem tempo, dar uma cara. pincelada a gente rápida. tem o tempo que você quiser. Mas como eu falei, o Olodum acabou de completar, né? Foi em abril, não bem acabou, mas há pouco tempo, completou 45 anos. O Olodum surgiu em 1979, num bairro, que é o Pelourinho, que depois se tornou um bairro emblemático, turístico. Sempre foi, na verdade, mas um bairro que naquele momento, final da década de 70, passava por um momento social bem forte. Sim. Então era um bairro marginalizado, um bairro de prostituição, de violência, de tráfico de drogas. E o Olodum foi um dos grandes responsáveis por mudar a cara do Pelourinho, de transformar isso aí. Então surgiu como não um só bloco... do lugar, mas também das pessoas que estavam ali. Né? Exatamente, principalmente as pessoas. Porque o Olodum surge como uma alternativa de banda, mas não só para isso. A intenção principal era dar oportunidade às pessoas dali marginalizadas e mostrar para a sociedade que ali naquele bairro não tinha somente traficantes, não tinha somente ladrões e prostitutas, mas tinham pessoas de bem, né? Valorizar a cultura, a nossa cultura e a herança, a herança histórica do povo brasileiro, principalmente da Bahia, né, onde tudo começou, que 83% da população são pessoas negras. Então essa herança afro-brasileira, o Olodum sempre veio com essa proposta aí. Então é mais amplo do que uma banda, surgiu como uma banda. 4 anos depois, em 83, o Olodum cria o projeto Rufar dos Tambores, que se tornou hoje a Escola Olodum. Inclusive agora em outubro faz aniversário a Escola Olodum. Então é uma referência, são quase 1.000 crianças, entre crianças e adolescentes. Legal. O reforço escolar, línguas, arte, não só a música. É um trabalho realmente fantástico. Então o Olodum sempre visou dar oportunidade às pessoas. Então é um grupo grande, um grupo que às vezes se divide, tem a banda principal, a banda que está no palco, é uma banda reduzida, mas tem eventos, por exemplo, no Carnaval, o Olodum mantém a sua tradição. O primeiro dia do Carnaval, o Olodum sai com 150 percussionistas. Então, desse mais do giro que uma bateria todo, de samba se a gente vai comparar do Rio e São grande. Paulo, né? Não, Que o teve pessoal fala. momentos que o Olodum já tocou com 200, 220 percussionistas. Então, voltando a essa estrutura de bloco afro, né, que o primeiro bloco afro, que fez agora 50 anos, é o Ileaê. Então depois do Ileaê surgiu o Olodum, surgiu o Muzenza, Malê de Balê. Então a estrutura desses blocos afros são muitos cantores, muitos percussionistas, Sim. muitos músicos e muitos cantores. É um pouco como algumas escolas de samba também, né? Então o Olodum, inclusive eu alcancei esse momento logo quando eu entrei, eram 9 cantores Caramba. simultaneamente. Então até um determinado tempo, no auge do Olodum, no início da década de 90, o Olodum fez muito sucesso com Requebra, com Rosa, Avisa Lá, Vem Meu Amor. E nessa época aí, o Olodum se dividia em 3 bandas no mesmo dia, em países diferentes. O Olodum, por exemplo, tocava em Salvador, tocava em São Paulo e tocava nos Estados Unidos. Tá, Olodum, 3 shows diferentes. Era a no mesma mesmo banda, dia. né, a mesma banda, set a list, mesma estrutura, com pessoas diferentes. Isso aí acarretou até alguns problemas jurídicos, né? Aquela pessoa que chega, o contratante que dizia, pô, eu queria o cantor tal, veio o cantor tal. E aí depois eles reformularam, depois de um tempo passou a ter 3, então foi uma redução também grande, já não eram mais 9, né? Na verdade, depois de um tempo já não eram mais 9. Acho que na época eu acho que tinha uns 6, ainda eram muito. E aí fechou em 3 cantores. Então sempre tem essa coisa, então por isso que eu te falei dessa estrutura que vem de bloco afro, né? De serem vários cantores. Pergunta de fã, e não sei se é uma pergunta repetitiva, potencialmente mas no cenário internacional, o Olodum teve uma projeção muito grande quando o Michael Jackson foi gravar lá. Você tava lá naquele dia? Você lembra alguma coisa? Eu já estava na banda, né, que eu entrei em 93. Esse foi um acontecimento, 98, foi em 96. 96. Foi em 96. Foi um acontecimento marcante. Eu costumo sempre dizer que foi um divisor de águas na carreira do Olodum. O Olodum já tinha uma carreira internacional bem consolidada. O primeiro grande artista internacional que fez videoclipe, que participou com o Olodum, que impulsionou o Olodum foi o Paul Simon, que foi em 89. Em 90 o Olodum fez um show no Central Park, em Nova York, para 750 mil pessoas. Caramba. É recorde até hoje. 750 mil pessoas no Central Park. O show era do Paul Simon, sim. Mas a surpresa, a coisa diferente... foi quando o Olodum veio pro palco. Então talvez
né? Quantas dessas 750 mil pessoas foram só para ver o Olodum Paul Simon, né? Paul Então, Simon. esse momento também foi muito importante. Infelizmente, eu acompanhei toda a movimentação. Inclusive, aí foram 220 percussionistas. Com o pessoal da escola também, que tinha a banda Mirim, né? Hoje não é chamada banda Mirim, mas é a banda da escola, Olodum. E eu estava, né, no momento de percussão ainda era percussionista. E aí eu fui tocar em outra cidade, fui tocar na cidade de Ilhéus. Eu não estava lá No dia do clipe do Michael Não Jackson. participei do dia do clipe, mas estava lá. Infelizmente, senti muito não estar, mas também foi importante para mim para Mas assim, foi algo que a banda ajudou demais a banda e foi falado durante muito tempo com a banda, imagino. Né? Muito. Inclusive, eu gosto sempre de falar de números, mas eu soube há pouco tempo que não sei. O cara é contador, pô. Também tem. Bateu 1 bilhão de views. Caramba. O vídeo do Não Care About Us. They Don't Care About Us. O Olodum com o Michael Jackson. O Michael Jackson com o Olodum com o Michael Jackson. Sempre que eu escuto eu escuto essa música, e sempre que eu escuto com aquele clipe, porque é muito marcante. Ali realmente tiveram outras. O Olodum tocou com diversos artistas internacionais, mas realmente o Michael Jackson foi quem deu o boom maior pro Olodum. Vamos voltar a falar um pouquinho aqui de Canadá. Quando vocês chegaram, como você falou, né? Teu cunhado, vocês vieram visitar o teu cunhado e você entrou na parte do college. O pessoal não sabia quem era Matheus Vidal. Né? Imagino que os seus colegas de faculdade ou até quem chegou aqui não sabia quem era Matheus Vidal do Olodum. Em que momento que você lembra assim, que você começou a fazer parte de novo da comunidade brasileira? Porque assim, a gente tem uma comunidade brasileira aqui, não é tão forte quanto Toronto ou Miami, Nova York. Nossa comunidade é pequena. Mas em que momento que vocês lembram que você assim, tem vai rolar alguma coisa de Brasil, ou tô com saudade de comer alguma coisa do Brasil, aí foi o teu cunhado que talvez deu o caminho, vai comprar essas coisas em tal lugar ali. Você lembra como foi a sua interação junto com a comunidade? Em relação à comunidade? Assim, logo quando a gente chegou, assim, já fiz uma brincadeira na casa do meu cunhado, no aniversário dele, até a gente fez uma surpresa. Eu trouxe uma mesinha de som que eu tinha, trouxe o meu microfone, né, que eu usava lá no show. Aí minha esposa falou, organizou tudo para fazer essa surpresa com ele, com a cunhada dela, né, com a esposa do meu cunhado. Alugaram uma caixa de som, aí eu fiz um sonzinho lá. Então já nesse momento algumas pessoas que não me conheciam, os próprios amigos de meu cunhado. Depois como é que chama? O Premier Vendredi. Sim. Que tem lá no Parque Olímpico. Sim. Ainda foi nesse ano, não foi, mano? No primeiro ano que a gente chegou, né? Conta um pouquinho, pra quem não tá escutando o podcast e não sabe, o que é o Premier Vendredi? É um evento que eu achava que todo ano tinha o Brasil, né? Mas eu já vi que os outros anos cada um tem um país diferente, tem um tema diferente. O que eu entendi desse evento, ele é assim, no Parque Olímpico daqui de Montreal, né? Durante o verão, eles começam e fazem toda a primeira sexta-feira um evento de gastronomia, não sei o que, tem food truck, tem comida, não sei o que, e eles fazem temático de um país. E acho que, não sei ainda dizer se todo ano tem, ou se só nos últimos anos que teve uma das sextas-feiras, o tema era Brasil. Isso. E aí você foi. Nesse dia eu fiz um show, fiz um pocket show, né? Eu sozinho, né? Eu e meu computador. Mas e minhas bases musicais. Alguém te ajudou assim, eu tô aqui. Porque assim, a pergunta que foi por intermédio de quem? Não me lembro bem. É porque a minha pergunta que eu quero chegar é assim, você veio, que nem você falou, foi fazer um college, mas eu cantei a minha vida inteira. Em que momento que você do tipo, eu não vou largar a música de perto de mim de jeito nenhum. Eu quero continuar fazendo música o tempo inteiro que for possível. Ótima pergunta, porque assim, minha mulher sempre foi uma parceira muito... Minha esposa, né? Fala mais da minha mulher. Minha esposa, que é minha mulher. É um papo de boteco, pô. Tudo bem falar minha mulher. Minha patroa. Então, papo de boteco, minha patroa, Manu. Dona Maria, que nem Dona Maria, Manu. Ela foi sempre uma conselheira muito importante para mim, uma base muito forte para mim, tem sido até hoje. Sempre me ajudou muito. E, por incrível que pareça, no início, não é que eu tivesse pensado em deixar de lado, mas com tanta coisa, com
né, tanta adaptação, planejando me adaptar, né, ainda me entendendo com essa mudança, de estilo de vida. Né, e até aproveito para comentar aqui, se eu me perder no a gente tem o VAR aqui, vocês me aqui. Chamam o VAR aí para eu mas eu acho que legal eu falar uma coisa, porque teve um cara até baiano, ele mora em Quebec, não vou citar o nome, é um músico fantástico. E nesse momento que eu estava visitando ainda, eu fui lá no Quebec, inclusive no dia do meu aniversário, dia do Eduardo, também um amigo da gente, que mora lá no Quebec, na Ville de Quebec. E aí esse cara me falou, ele falou, rapaz, sério mesmo, você quer emigrar? Você, como é a sua vaidade? Porque aqui você vai ser ninguém. Aqui você não vai ser ninguém. E eu absorvi aquilo de outra maneira. Eu absorvi aquilo assim, digo, poxa, às vezes, né, no Brasil, pelo você ser músico, por você ser artista, você tem alguns privilégios. Claro que é ótimo ter esse privilégio. Inclusive, ela vai me olhar assim, porque ela já até me questionou, né, sobre isso uma vez. Mas eu achei legal porque, assim, eu não vou ser hipócrita de dizer que tá uma fila enorme ali, a pessoa, pô, é Matheus que chegou ali, passa aqui, privilégios disso, de aquilo, como é que o pessoal até de redes sociais chama os brindezinhos que dá, né? Você faz um publi, faz uma publi, pô, isso aí é bacana demais, é pagar ótimo. Com story. Mas eu sempre fui uma pessoa assim muito... nunca quis exagerar e pela minha condição de estar num palco, condição de estar numa televisão, de estar no Faustão, por exemplo, de estar dando entrevista. Agora, por exemplo, aqui depois dessa entrevista aqui Só que não é uma entrevista, é um papo de boteco. Depois desse papo de boteco, a galera nunca passou pela minha cabeça de tirar um proveito, de gostar disso. Então eu absorvi de outra maneira, eu digo, rapaz, eu já penso pelo contrário, eu acho que isso é bacana, a pessoa tratar o ser humano como ele é, de ser tratado. E uma coisa que é legal aqui, a pessoa, muitas vezes até pela própria solidão e o isolamento que cada um que existe acaba muito forte aqui, fazendo, né? Aqui. Mas a própria coisa de você estar ali vestido de um jeito, no metrô, você está na rua, mal vestido, bem vestido, a pessoa não te julga e não te olha. É uma coisa que, infelizmente, no nosso país, acontece muito, né? Então, é chato isso, a pessoa ser julgada pela casca, pelo estereótipo, Brasil, né? E não pela sua essência, não pelo cidadão, pelo ser humano que você é. Então eu absorvi isso dessa maneira. Não, talvez seja bacana isso. Voltando agora, não perdi o foco, não. Então... esse primeiro momento, um momento que estava muito complicado, e aí daqui a pouco veio neve, veio frio, e fazendo college, né? Por mais que eu sempre fui muito dedicado e sempre fui bem Caxias assim, na escola, eu acho até que fui um dos poucos, né, os colegas que estiverem escutando aí, alguns talvez não concordem, mas assim, mas aqui é verdade, é verdade. Mas muitos talvez vão absorver, vão saber que eu um dos poucos que me dediquei, claro, até porque muita gente, alguns dos meus colegas brasileiros e os que não eram brasileiros também já vinham dessa área de contabilidade. Foi uma área totalmente diferente para mim. O famoso vem pelo papel, tem pelo muita papel, gente, né? E minha escolha da contabilidade foi justamente essa, foi o curso que estava mais fácil para eu fazer, o mais próximo. Então, você voltar a estudar, contabilidade não é fácil, de noite. E eu não queria soltar ali, já que eu estava ali, eu ia me dedicar. Então, por um bom tempo, eu praticamente deixei de lado até a minha musiquinha que eu fazia em casa. Então, volto a falar da minha esposa, que ela me deu, você não pode deixar, vamos criar alguma coisa, alguma maneira de você estar fazendo, vamos procurar algum bar que você tente fazer. Aí eu fiz algumas coisinhas simples mesmo, eu mesmo com o meu equipamento. Já toquei em alguns restaurantes aqui, toquei lá no Acaju. Fiz alguns aniversários, fiz alguns pequenos eventos. Inclusive a Paty vai estar no show que eu vou fazer, né? Se tiver, a gente vai falar do show. Se tiver a oportunidade de a gente falar, eu vou falar também do show que vai ter agora sexta-feira, já para convidar a galera. Paty Rios, que é uma DJ lá é uma cidade, Saint-Jean-Richelieu, me parece. E tem a Overhop, você conhece? A Brasserie dela lá. Já toquei lá na Copa do Mundo também, a gente fez uma festa bacana lá. Então isso... a música tem esse poder de alegrar as pessoas. Imagine, eu fiz isso a vida toda para desestressar as pessoas, né? De animar as pessoas com o meu canto. E aí voltei a fazer isso também. Depois de um tempo, na verdade, não é que eu relutei a fazer isso, mas não estava conseguindo parar para pensar na música e voltar a pensar em viver. Aqui, inclusive, é difícil, vai ser... pelo menos no início, viver disso, né? Viver da música, eu já vi que
Aqui é meio complicado, porém, meio que paralelo. E eu acho que vai começar a acontecer. Já está começando a acontecer. Eu vou ter que te interromper, porque eu sei que você falou que você não quer participar do podcast, mas você vai ter que responder a uma pergunta, tá? Põe o microfone para ela, Vidal. Quando ele mudou, quando ele tava naquela rotina dele lá de college, trabalho, não sei o quê, e você deu esse toque nele, falou assim, ó, vai fazer essa coisinha de música. Você lembra o humor dele? Essa virada de humor dele se rolou? Ficou muito feliz, né? Que isso é a vida dele, é o momento dele e foi o que eu falei pra ele, você não vai largar isso, não pode deixar morrer. Muito difícil o início, todo mundo sabe que é muito difícil para tudo, tanto para a família quanto a língua, né? Um novo idioma, é tudo muito complicado. Mas eu falei para ele, não, você não vai deixar, isso é uma coisa que lhe faz bem, me faz bem a nossa família também, que a gente gosta, somos fãs número 1 dele, da onde ele fizer, estaremos juntos com ele. Então eu não, vamos começar a comprar aí nossos equipamentos e você vai continuar aí seu negócio. E aí ele ficou super feliz, que eu já sabia que isso o dia que ele tava com o sorriso meio triste, já abriu o sorrisão, né? Isso é jamais, às vezes aqui a neve descendo aí horrores, como a gente pegou em Minas 42, e ele canta e vai tudo fluindo, vai tudo ficando mais tranquilo. A música é tudo. Legal, obrigado por responder essa pergunta aí. Eu juro que eu não vou encher o saco de novo. Participação especial com ela não gosta, é tímida demais, não gosta de falar aí. Mas é um papo. Já é um começo. É um papo de boteco, gente. Isso daqui não é uma entrevista, não é nada, e não precisa se preocupar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que ela falou uma informação e acho que a gente nem precisa gastar muito tempo sobre isso, mas todos os equipamentos, cara. Quando você entra aqui numa loja de som, eu acho que se a gente vai comparar com o Brasil, pro músico é diferente por conta é muito mais acessível, né? Você lembra assim do tipo, eu vou querer pegar um CDJ ou então vou querer pegar essas coisas assim eu tinha alguns equipamentos meus em casa que eu sempre gostei de brincar, mas que você não, algumas coisas não deixei no Brasil, isso lá, né? Uh-huh. No Brasil acabei comprando algumas coisas aqui que realmente questão de preço é muito mais em conta, até o acesso às coisas também, né? De qualidade também. Você acha muitas coisas que você também, claro que no Brasil você acha, mas com mais dificuldade. Então aí aos pouquinhos eu fui comprando um microfonezinho melhor, um speakerzinho, uma caixa de som, o console, né? A mesinha, o mixer. Aos poucos para fazer alguma coisa minha, né? Nossa, em casa, que a gente gosta muito disso, é uma coisa que diverte mesmo bastante. Que fosse pro hobby de casa, né? Que nem você disse, mas já tava assim, puxa, aquele equipamento ali, legal, né? E foi montando. Eu falo porque às vezes o pessoal para e me pergunta, e você montou esse podcast aí que você faz do bar, como é que você faz? Assim, cara, eu achei esses equipamentos assim super barato aqui, consegui comprar. Coloquei, estão aqui na estrutura, né? O pessoal, quando eu fui começar o podcast, falava, mas como é que você vai fazer? Tem questão de luz, tem questão de câmera e não sei o que. Meu setup é esse, cabe na mochila, tem o gravador aqui, microfone, a câmerazinha no meio, não atrapalha em nenhum lugar, a gente consegue em qualquer bar e troca uma ideia e vai. Eu sei que na hora que a gente estava começando a conversar você falou sobre Verdun, você falou de um perrengue, mas não precisa falar daquele perrengue específico, mas se você pudesse falar assim, essa coisa que a gente passou nesse começo foi difícil. Enfim, conta um perrengue que você lembra que vocês passaram aí, para mostrar pro pessoal que assim, a vida de imigrante é muito legal, a gente aprende muita coisa, mas também tem a sua cota de perrengue, né? Tem uma cota. A gente foi até sorteado, bateu algumas cotas de perrengue, inclusive a gente falou há algum tempo, retomamos esse papo um dia desse, eu e minha esposa, e a gente pensa seriamente, a gente vai depois bater outro papo de boteco quando já tiver, se a gente colocar em prática, não sei, foi uma ideia brincando, mas a gente fazer não um livro, mas começar a datar e escrever algumas coisinhas que a gente passou que, assim, claro, isso aí muita gente passa, logo na chegada minha, aquela pressão do agente de imigração, e cartão de crédito, qual é o limite? Tá, o limite, me dê, eu vou ligar pro cartão. E perguntando, pagou o college, eu mostrei a entrada do college, mas o cara me apertou bastante, mas isso aí eu acho que isso não é imigração já, cara. Não é imigração. Aí, beleza, vou tirar o NAIS. Todas as pessoas, mas eu soube também que
assim, um caso ou outro das pessoas que não pegam o NAS na hora, né? Uhum. Mas todas as pessoas do nosso círculo, de college, amigos de minha esposa, amigos do meu cunhado, o próprio meu cunhado tomou um susto. Não, é impossível, você não saiu com o NAS na mão. Eu demorei mais de 3 meses para ter o NAS. Caramba. Porque o meu NAS, fora, se eu chegar agora na minha fase atual, a extensão do meu visto tem quase 7 meses. Nossa. Eu acabei já aplicando o PGWP, o pós-estudo, Uhum. e a minha extensão de visto não saiu. E nisso eu acabei, talvez até seja, fora o outro perrengue que eu passei, esse também, mais por realização pessoal. Perdi algumas oportunidades nesse verão aí, inclusive o próprio Verão Lodum, de Montreal? agora daqui de ou- Montreal. Ah. É só pra saber se a gente tá falando do verão Não, do meio verão do ano daqui, aqui ou verão do no Brasil. meio do ano daqui. O próprio Lodum me chamou para fazer um show em Bahamas. Agora foi junho, né, amor? Em junho. Tive proposta para ir para Londres. Tive proposta para ir para Santa Bárbara, na Califórnia. Nossa, e por questões Não de pude arriscar migratória... porque meu visto, minha extensão do visto, justamente pelo problema do início, que a gente aplicou de novo, então usou o meu CAC antigo e aí tive que fazer a extensão. Isso recentemente Essa parte de me deixou papelada muito te deu para uma baixo, travada. porque era uma coisa que eu ia rápido, faria o que eu, fora a questão financeira, que ia ser legal também, mas fazer de novo o que eu gosto, né? Viajar, estar de novo em palcos, uma coisa que eu me sinto muito bem. Então, recentemente foi uma coisa que me deixou muito mal, porque até agora caiu num limbo, tá lá em Alberta, tá em Edmonton, né? A renovação do permit de estudo. Caiu num limbo que procura consultor de imigração, procura isso, procura aquilo para resolver, deputado. E nada, até agora já acabei já aplicando o PGWP e não chegou. Mas, enfim, eu acho que uma coisa que foi assim, a gente sabe... Pegou um emocional pesado, né? Porque... Esse pegou um emocional pesado, me deixou muito mal mesmo. Eu não tinha cabeça para fazer nada, nervoso e... Não vou dizer depressivo, mas quase, assim, estava muito mal. Mas uma coisa assim que a gente, no geral, não imagina... eu até, por ter viajado bastante, eu sei que não é entre aspas, um privilégio no nosso país a violência e a insegurança, mas eu nunca ia imaginar que aqui, no primeiro ano que o Lodum me convidou para fazer uma despedida, porque não tinha tido carnaval quando eu vim para cá, porque estava ainda na pandemia, então carnaval de 2023, o Lodum me convidou para eu voltar, para eu fazer o carnaval, né? Tipo, para fazer uma despedida honrosa, foi muito emocionante, foi também um momento bem marcante. Em contrapartida, no dia que a gente viajou, não sei o que foi que houve, se algum vizinho viu, se alguém passando viu a gente saindo com mala, arrombaram a nossa casa, em Verdun. Ia todo mundo, né? Foi todo mundo, foi a minha família toda, minha esposa, minhas 2 filhas. Inclusive minha mãe soube isso agora, que ela veio visitar a gente, veio passar meu aniversário aqui com a gente, agora em julho, e agora que a gente acabou contando para minha mãe, porque... eu cheguei em Salvador... Como que vocês descobriram que arrombaram a casa? A gente estava indo, fez conexão em São Paulo. No voo de São Paulo para Salvador, já perto de chegar em Salvador, a gente acessou a internet do avião. E aí eu recebo uma mensagem de texto, né? Uma mensagem mesmo, né? Que aqui o pessoal usa. A administradora do apartamento que eu tinha alugado. Matheus, tal, você deixou a porta da sua casa aberta? Nossa. Eu disse, não. E não mesmo, porque eu estou viajando e tenho certeza que eu tranquei lá. Será? Porque o vizinho me mandou uma foto aqui e tal. Aí eu acionei meu cunhado, mas ele morava na época em Repentigny, agora que no ano passado também que ele veio para cá, para Boucherville. Ele na hora não podia ir logo, mas estava se organizando para ir. Eu falei com uma amiga da gente, que morava também em Verdun, ela foi lá, ela não teve coragem de entrar. Ela entrou e disse, infelizmente... Nossa. E assim, o bom de tudo, a gente isso você ainda muito... em viagem, nossa, que pena. E a gente em viagem, chegando lá, com a família, imagine, eu contei no início da minha mãe que ficou triste porque as netas... indo pro Canadá porque é mais seguro. Exatamente, o Butch, né? O objetivo principal era esse. E a gente ser roubado aqui e fizeram uma limpa na casa, pra você ter ideia. Isso foi, a gente sofreu bastante, porque até a picanha que a gente tinha no freezer levava. Pô, não leva picanha. Rapaz, impressionante, os caras levaram comida. Caramba. Aí, coisas também de valor, mas 2 relógios que eu tinha muito sentimento com esses relógios, mas assim, o que eu senti mais, assim, mas coisas materiais. Né? Demos, assim, a gente crê muito em Deus, nos orixás, a gente se apegou muito. Quando essa amiga falou assim, rapaz, já era, não vai ter nada, a gente falou,
olha em tal lugar que talvez tenha isso assim. Ela, não vai adiantar. E eu falei, Deus é tão grandioso que Deus vai ter cegado Deles irem ali. esses caras não foram. E eles não foram nas coisas que a gente estava imaginando. Que bom. Que poderia ter dado um baque financeiro maior na gente, mas o resto já recuperou televisão. Isso aí, tudo bobagem. E o bom de tudo, o melhor de tudo, nosso bem maior, né? Nossas joias maiores, que são as nossas filhas, não estarem lá. Sim. Né? Que eu acho até que, até o que a polícia falou, tudo assim, é muito difícil entrar com alguém dentro. Porém, entraram na nossa casa. Isso aí, a gente chegando no Brasil, para eu fazer um carnaval, sendo assim, glorificado, né? Uma volta de Mateus para fazer o carnaval. A família toda esperando com festa, com frases de música na parede. A gente eu tô sem imaginando graça. a cena inteira. Tá? Você não consegue imaginar, porque assim, a família fazendo coisas, comidas que a gente gostava. E eu só sem vocês graça, sabiam. Só a gente sabia, eu sem graça. O pessoal, eles, eu acho que não perceberam, mas a nossa reação não foi de felicidade, porque a gente estava com aquilo preso. Aí foi realmente pensamos até em ficar e tudo levaria a ficar. Nossa, né? Tanto questionamento que passa ali na Tudo hora. levaria a ficar. Tudo levaria a ficar. E acabamos sendo resilientes e voltamos e estamos aqui, né? Tinha seguro o apartamento, alguma Rapaz, coisa assim? não tinha seguro, eu não sabia depois. Eu até acho que na francização, perto, o professor até falou algo assim do seguro, mas eu não pensei, não, na verdade não é nem que eu não sabia, não. Eu pensei até fazer, acabou com uma coisa a outra, não fiz o seguro, passei despercebido. Caramba. Enfim, são provações, né? São coisas que a gente tinha que passar. E depois eu vou até fazer um plug aqui. Teve um outro episódio que eu gravei com os meninos do Instagram, @maispronorte. E foi agora no começo do ano a gente gravou esse episódio. Fica aqui a dica pra quem não assistiu. Mas depois eu conto pra você porque eles também tiveram a casa arrombada no ano novo. E o pior, eles estavam dentro. Mas depois eu conto pra você. Esse foi no dia mesmo. Ou no dia ou na madrugada que a gente foi, né? A gente foi num domingo, Caramba. já final da tarde. E aí já chegando no Brasil, acho que já segunda de manhã, algo assim, né? Não, segunda de tardinha a gente recebe essa Notícia. notícia. Ô Vidal, e sua esposa tocou rapidamente no assunto. Se você puder pincelar um pouco sobre idioma, né? Porque aqui, que nem o pessoal sabe, fala-se francês. E às vezes o pessoal pensa em Canadá, pensa em inglês. Como é que foi pra você e pra sua família a questão do idioma aqui? Assim, às vezes eu até brigo com ela, porque ela fala assim, Matheus, fala 5 idiomas, eu não falo 5 idiomas. Meu avô era espanhol, eu cresci escutando espanhol e falando espanhol. Trabalhei, minha família vem do turismo, tios e tias que têm agência de turismo, por muitos anos mesmo. Trabalhei bastante tempo no turismo, então trabalhei muito com o mercado espanhol, mas por muito tempo eu trabalhei com o mercado italiano. Então, e italiano eu me formei mesmo, estudei, fiz um curso completo de italiano, me formei em italiano. Então trabalhei bastante tempo com italianos. Tenho uma noção de inglês, né? Por isso que eu reclamo com ela. Você entende? Eu entendo, você me virar um pouco em tudo. Um pouco me facilitou, ou melhor, facilitou até bastante o fato do italiano. Pra aprender o francês, porque Pro você não, francês, você não falava francês não antes de vir pra cá. falava, estudei, comecei a estudar pouco tempo antes de vir, mas assim, por conta própria. Não fui Duolingo, pra o vestido escola, é vermelho. Duolingo, e comprei alguns materiais, alguns livros, que são até legais. Mas estudei aprenderam por conta própria. sozinho mesmo, por conta própria. O italiano me facilitou, porque a estrutura é muito parecida. Entendi. A estrutura gramatical do italiano é muito parecida, então facilitou um pouco. Mas aqui vem uma questão do quebecois. Do sotaque, né? Que aí, meu irmão, aí complica um pouco mais, dá uma travadinha, mas assim eu consigo me virar bem. Fui, me inscrevi na francização. Suas filhas também, elas tinham alguma noção de francês antes? Ou... De francês, não. A minha mais velha, desde uma coisa que a gente sempre quis investir nela foi justamente o inglês e o inglês, até por ela gostar. E desde pequenininha falar dos Estados Unidos, a gente ia bastante em Disney, conhecia, né? E ela gostava e tal. E a gente investiu nisso e ela terminou um pouco antes, né, de a gente vir. Com 14 anos ela se formou, inclusive a escola que ela fez o tempo todo tinha deixado aberto para ela ser monitora, para, né, já auxiliar e começar praticamente começar a ensinar também o inglês. Então ela tinha essa bagagem do inglês,
graças a Deus absorveu bastante, pegou bem o inglês. A pequenininha parece uma esponja, né? E fala parecendo uma quebra-quase, né? Giovana é uma figura e fala bem também. Então, assim, eu não... Até para comentar uma coisa curiosa, na francização, quando eu me inscrevi, e me chamaram para fazer a entrevista... A avaliação para ver o teu nível, você né? tem um nível bom. Eu digo, obrigado, vamos botar você no nível bom. Tá certo. Mas não perguntei qual era o nível. Cheguei no dia lá, difícil, aí fui me adaptando, fui falando, o professor gostou de mim e tal. Aí daqui a pouco, acho que foi no primeiro dia, segundo, qual é o nível? O 8º nível, o último nível. É o último. Aí eu cheguei e conversei, eu digo, ó, não dá não, calma aí. Eu preciso voltar, pelo menos um nível, que eu preciso ter uma base. E aí o professor, não, mas não vá não, você não precisa não. Eu digo, eu preciso, tem muita coisa que eu não sei. Né? E ele, não, mas... Aí depois não deu certo de eu voltar. Caramba. E também acabou não dando certo de eu concluir, que justamente faltavam 2 semanas para eu concluir o francês, a francização, foi quando eu viajei para o Brasil. Entendi. E aí já não dava para eu recuperar essas 2 semanas, eu teria que fazer tudo de novo. Aí depois voltei, já consegui um trabalho e tal, e acabei não dando sequência e fui entrando mesmo por osmose e me virando por ali, por aqui. O Quebec é difícil, mas... Cada dia tá melhorando um pouquinho mais. Show de bola, show de bola. Ô, Matheus, a gente tá quase com 1 hora de podcast aqui e eu quero... Tá bom, o papo tá bom. Cara, é assim, por mim, eu vou por 2 horas aqui, mas... Esse cara, eu tava bebendo, desculpa te interromper, Edu. Eu tava tomando essa semana toda cerveja sem álcool, porque eu tenho um negócio de uma... Enxaqueca, rapaz. Eu digo, vou fazer um teste, vou começar só tomando cerveja sem álcool. Aí chegou hoje aqui, vamos tomar uma... Já tomei uma, daqui a pouco acho que vou tomar mais uma. Então já vou pedir a segunda daqui a pouco. Mas vamos falar então, cara, de você voltar agora, de vez agora, oficialmente, pra música, né? Que você falou. A gente falou da parte do hobby, etc. Teve aquele churrasco que a gente fez no meio do ano agora no parque lá, que, nossa, minha esposa adorou aquele churrasco, foi demais. Foi o primeiro que a gente foi e... Já tinha ouvido falar e foi muito bacana. Vamos estar nos próximos aí com certeza. Não, e assim, na hora que a gente viu que vai acontecer esse evento agora de sexta-feira, minha esposa já falou assim, arruma a babá aí. Aí eu falei assim, não, então a missão é sua de arrumar a babá, eu vejo os ingressos, mas a gente vai nesse rolê aí que a gente, no dia do churrasco, a gente se divertiu demais lá. Mas aí conta então como que foi, cara, de vocês voltarem e você... se juntar de novo com uma banda, questão de, puta, legal, estamos no circuito de ensaio, que já é legal de novo, né, de banda, mas... A parte de ensaiar, porque assim, demais. Você também, eu quero que você pudesse contar como que você achou essas pessoas que vão estar com você na banda, né? Na verdade, não foi como eu achei, mas como elas me acharam. Eu fui achado. Como eu fui achado. Na verdade, em maio, final de maio, acho que foi 19, se não me engano, 19 de maio, eu fiz um evento com um cara que já mora aqui há muito tempo, ele é chileno, mas já mora aqui, acho que há 15 anos, junto com um produtor daqui mesmo, quebecois. Eles fizeram a noite, noites, eu esqueci, Norte Tropical. Eles fizeram um evento lá no Teatro Plaza, que é um teatro bacana, grande. Foram 3 dias de evento. E no último dia, o encerramento desse evento, foi o meu show. E aí ele fez uma coisa, cara, que já foi pronta pra mim. Porque o projeto, inclusive, foi aquela coisa de... Eu confundo sempre subvenção, né? Coisa do governo, e projeto que o cara já tinha escrito. Ele já tinha me comentado isso antes de eu ter ido pro Brasil pro carnaval. Topa fazer, tal. E aí convidamos alguns percussionistas de Toronto. É um brasileiro que tem uma banda em Toronto, tá? Tem um grande amigo. E aí ele queria essa identidade que é a minha referência, a minha cara. A percussão, a coisa assim. E aí a gente acabou trazendo aqueles tambores. Também, né, pô? Trazendo os percussionistas com um tamborzão parecido com o Lodum. E aí fez um misto de samba reggae, de axé. Aí eu também inseri algumas coisas. Eu cantei uma música que eu amo, né, do Legião Urbana, que é Tempo Perdido. Eu fiz uma mescla, um melange. Forró, inclusive uma musicista daqui, a Lara Claus, eu chamei ela pra participar na hora, na frente também, tocando zabumba. Foi o primeiro grande show que eu fiz aqui. Que foi um show com a banda completa. 6 meses atrás. Foi bacana. Foi em maio.
Antes disso, não, eu acho que foi antes disso, logo depois que a gente voltou do Brasil, do Carnaval, teve o show do Jamil. Sim. E o Rafa é fantástico. E a galera do Jamil me convidou, né? O produtor, eles falaram com o produtor, o Matheus tá no Canadá, a gente vai tocar lá, tá. E me convidou, pô, claro. Topa fazer uma canja com a gente, uma participação? Eu digo, só se for agora. E aí fiz essa canja lá. Aí eu vou chegar nesse evento da agora. Porque a turma do Vibrar Produções, que é uma galera que já tinha essa produtora de eventos no Brasil, né? Inclusive o Marcelo Caju, que chegou agora aí, de lá do Espírito Santo, ele é compositor, tem algumas músicas bem conhecidas, sertanejo, festa de rodeio, músicas bem conhecidas. Ele já está na área de produção há bom tempo. O filho dele já mora aqui, o Edson. Aí junto com o Alex tem uma turma, né, um grupo, Vibrar Produções. Esse pessoal, um dia dele, eu tava voltando do trabalho e o cara me manda uma mensagem pra mim, eu peguei esse telefone aqui, tal, vi você lá no show do Jamil. Por isso que eu tô falando do show do Jamil. Então eles me acharam, eu fiz essa participação lá. E aí, vamos conversar, que a gente tem uma proposta. Aí eles falaram que estão, né, querendo impulsionar a empresa, a produtora deles aqui. E se eu topava fazer um show de axé. Eu digo, porque é uma coisa, inclusive, que falta aqui, né? Porque eu vejo que tem muito samba. Inclusive um samba bacana, a gente vai sempre, a turma, se estiver assistindo, uma turma bem bacana. Roda de samba, tem samba sem fim, é muito massa. O sertanejo também. O sertanejo não, o forró. Forró é muito forte. E o axé não tem. Então, não tem o axé aqui. Então eles falaram, vamos fazer, topa fazer, só agora, vamos fazer, vamos montar aí. E acho que tem uns 3 meses a gente conversando. Eles viram a casa, já tem um projeto aí, umas coisinhas pra gente fazer em outras cidades também. Mas quando chegaram e falaram pra você, vamos fazer, aí você, tudo bem, mas a gente vai fazer num estilo Bahia, eu preciso ter uma galera pra tocar comigo, não vai fazer um playback, né? Você não. Você tocou no ponto legal. E assim, bem bacana, porque eu acho que a música, quando se fala de música, fala de harmonia, mas se fala de harmonia musical, mas eu acho que mais do que a harmonia musical, a harmonia interpessoal é importantíssima. Então, graças a Deus, a galera que se juntou, né, alguns músicos foram indicados por eles, né, alguns eu indiquei. Então tem um baterista que já está há muitos anos aqui, brasileiro. No outro show que eu fiz, tinha até tinha um músico também africano, mas dessa vez a galera do Brasil. E a energia boa, além de serem músicos fantásticos, a galera toca muito bem. Amanhã tem mais um ensaio, a gente está afinando aí a galera que for. Daqui a pouco a gente vai falar mais precisamente aí do show. Vocês não vão se arrepender, porque vai ser axézão, carnaval, meu irmão, o tempo todo aí. Se preparem, se hidratem, porque vocês vão pular o tempo todo. Então, a galera bacana, toca legal, mas eu tive dificuldade com percussão. Por incrível que pareça, não só do músico em si, aqui, né, de percussionista. Alguns, até que eu tinha algum contato, não iam poder no dia. Mas eu tenho mais facilidade com... Inclusive, um dos músicos é um baiano, figuraça, você vai ver lá, toca muito. O Desjardins, baiano, o Racha tem bastante nome ele. Ele vem de Toronto para fazer a percussão com a gente aqui. Né? Inclusive, tocou comigo no outro show também. Mas até esse mercado de música, de axé aqui, é um pouquinho mais carente. Eu consigo fazer mais coisa nos Estados Unidos, nesse tempo, nos Estados Unidos e em Toronto do que aqui. Fiz mais coisas lá do que aqui. Volta naquele período, né? lance de... nossa comunidade aqui ainda é pequena comparado com esses outros lugares. E acabou que o axé ficou um pouco mais de lado por conta de... até agora o funk ganhou bastante espaço, tanto no Brasil quanto aqui também, né? Mas, pô, que legal que conseguiu agora... Não, os músicos são, além, como eu falei, né? Além de pessoas legais, o clima, o ambiente tá legal, né? Entre a gente e a musicalidade também, que é o, né, principal. Eu acho que as duas coisas se combinam, né? Não pode dizer que só a musicalidade sem ter um astral bom, sem ter uma energia boa. Então acho que essa junção tá bacana. Tá show de bola. E eu não vejo a hora de ver de novo. Tá faltando pouco. Sexta-feira. Então, assim, a gente não tá fechando o podcast ainda, mas faz uma vez o convite aí, então, aonde que vai ser na sexta-feira, que a gente tem uma promoçãozinha também especial aí. A galera da Vibrar Produções. Da Vibrar Produções jogou uma promoção aí o Papo de Boteco. Aí você fala daqui a pouco. Não, eu falo, pode deixar promoção, que eu falo aí. Mas eu queria convidar a galera. Assim, pra mim é muito importante ter o nosso público,
né? Eu, não para mostrar o meu trabalho, mas para ter essa oportunidade de trazer a galera para o Carnaval de Salvador, para relembrar para quem está saudosista mesmo, para quem está com saudade do axé, da música baiana. Vai ser bem bacana. Então vai ser sexta-feira, a partir de 10 horas, 22 horas, no Le Belmont, lá na Saint Laurent. Acho que a galera conhece, tem muito evento lá no Le Belmont, a galera né, conhece. Então, não é puxando a minha sardinha não, mas vão lá pra gente fazer a festa junto. Eu sempre costumo fazer isso no palco. Acho que o show não é só do artista, o show principalmente é do público e para o público, mas acho que essa interação de público e artista é essencial. Então o show vai ser nosso. Quem estiver lá, com certeza vai curtir bastante e por fazer questão que participe o tempo todo com a gente. Show de bola. E ó, o pessoal da Vibrar Produções pegou um cupom aqui muito especial pra gente do podcast. Usando o cupom vai estar aqui na descrição, mas eu vou falar mais uma vez, é o Papo de Boteco 2x1. Você não entendeu errado não, mas é 2x1. O pessoal às vezes coloca um desconto, os 10% de desconto, 15% de desconto. O pessoal da Vibrar Produções colocou. Na compra de 2 ingressos, você tá pagando um só. Então, Papo de Boteco 2x1, o link tá aqui na descrição também. Você pode ir lá comprar o ingresso, porque essa sexta-feira eu acho que vai ser... Tira o pé do chão, né? Tira o pé do chão. Melhor que isso, só 2 dias. Né? E só 2 dias, então 2x1 não tem melhor. Vamos nessa, galera. Matheus, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado também pelo convite. Foi legal o papo, bastante aqui. Não vejo a hora de tirar o pé do chão nesse sábado. Vou levar uma camisa reserva pra trocar depois, já que eu vou suar bastante. E a gente se vê por aí. Valeu, bacana, galera. Até a próxima. Até o próximo Papo de Boteco. Então valeu, galera. Em breve a gente tá de volta pelos bares da cidade de Montreal com mais Papo de Boteco. Valeu, um abraço.